Oi! Eu quero falar sobre o quanto a gente tem profissionalizado as coisas, o quanto a gente tem esperado e exigido uma perfeição de tudo. É isso que eu falei no outro vídeo, mas agora eu quero falar um pouco sobre a profissionalização de tudo, em especial desse espaço que é uma rede social e que a gente deveria só estar desfrutando. Mas vamos lá. Eu vou contextualizar para vocês primeiro, pra gente não perder o fio da meada. Eu tava refletindo esses dias atrás a respeito dessa profissionalização. Hora ou outra eu conversava com as minhas pacientes a respeito do quanto a gente precisa viver alguns hobbies e nem só esperar que seja um hobby que a gente vai investir grana, tempo, enfim, e se tornar quase um profissional sobre aquilo que a gente faz, mas um hobby que a gente consiga fazer por lazer, uma atividade. Nenhuma criança que pinta, ela pinta pensando em se tornar um grande artista e expor nos maiores museus. Ela só pinta, ela se diverte, ela faz aquilo porque ela gosta, ela expõe o que a imaginação dela tem para expor. E quando a gente cresce e adultece, a gente deixa essas coisas de lado porque a gente espera, e claro que a sociedade que a gente vive também leva a gente a isso, mas a gente passa a querer produzir o tempo todo. E quando a gente pensa em produzir o tempo todo, quer dizer que a gente precisa transformar tudo que a gente faz em moeda de troca. Então a gente precisa produzir para poder receber algo em troca. E a gente deixa de simplesmente ser criativo, produzir, falar, escrever, cantar, enfim, qualquer coisa que você possa fazer, esperando que exista uma moeda de troca. As redes sociais, elas são um grande exemplo disso e é muito claro tudo isso, né? É uma troca, a gente posta uma foto esperando aí uma chuva de likes. Mas a parte mais complexa disso é quando a gente passa a fazer com que as coisas que seriam antes prazerosas e atividades pra gente, elas se tornem atividades profissionais. Eu quero falar um pouco mais sobre mim também. Esse canal, ele é essa construção para que eu possa também falar alguns pensamentos, trazer alguns pensamentos sobre reflexões que eu tenho, insights que eu tenho, falar de psicologia, falar um pouco de rotina e vida, mas também falar sobre mim. Eu esqueci durante muito tempo que as redes sociais, elas também são sobre mim. Quer dizer, as minhas redes sociais são só sobre mim. E esse canal, ele é isso, ele é uma rede social que também fala sobre mim, assim como o Instagram ou o TikTok. E eu compartilho com pessoas que estão na minha vida ou passam a estar na minha vida por causa das redes sociais, coisas que acontecem no meu dia a dia, sobre a minha vida. Mas com o passar do tempo e com a profissionalização das coisas, eu me perdi disso. Uns 2 anos antes de eu me formar na faculdade, eu comecei a usar o Instagram para o meu trabalho. Então eu divulgava mais sobre o meu trabalho, falava um pouco mais ali a respeito e compartilhava sobre psicologia, sobre saúde da mulher, sobre todo esse universo com as pessoas que estavam me acompanhando. E o problema foi que eu comecei a construir aquele Instagram para outras pessoas. E ele deixou de ser sobre mim. Eu deixei de compartilhar sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu cachorro, sobre o que eu gosto de beber, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer. E o momento que eu comecei a fazer isso de volta, eu comecei a me sentir culpada. Será que as pessoas, elas querem conhecer a Jaime? Será que elas podem saber que a psicóloga delas bebe no final de semana ou bebe durante a semana também e que ama vinho? E eu comecei a me culpar e me colocar dentro de uma imagem ideal daquilo que as pessoas queriam ver. E isso foi me distanciando das redes sociais. Eu parei de postar no Instagram, até hoje é bem difícil postar no Instagram, eu sou pouco ativa. Tenho feito esse movimento para mostrar que é sobre mim, essa rede social, e que isso não é errado, porque cada um tem a sua. E eu acredito que se ninguém quiser saber sobre a minha vida, ou que ninguém quiser acompanhar as minhas redes sociais, tudo bem, as pessoas não precisam fazer isso. Mas é minha, é pra mim. É pra mim que eu faço isso, é pra eu ter memórias no futuro, pra eu viver, compartilhar com as pessoas que querem me acompanhar e saber mais da minha vida. Então eu não posso me esquecer disso. E aí esse canal, ele também surge nesse aspecto porque aqui é uma rede social. É uma rede social em que eu vou compartilhar coisas que eu penso, coisas que eu acredito, coisas que eu vivo e que eu acho que seja legal compartilhar com pessoas que compartilham interesses comigo e que querem acompanhar e saber disso. E aí a gente não pode exigir que essa rede social simplesmente tenha um estúdio perfeito, uma câmera ideal, um microfone maravilhoso para produção de conteúdo.
É claro que existem muitas pessoas que sobrevivem e têm como base as redes sociais, então a fonte de renda delas vem daí. É necessário um investimento, porque qualquer profissão precisa de investimento. Mas quando a gente fala de um hobby, e o meu talvez seja só falar, a gente não precisa se apegar a essas coisas, porque a gente só precisa viver, a gente só precisa colocar em prática. Se o seu hobby, então, é pintar, talvez tudo que você precisa seja uma tela, ou um tecido, pincel e tinta, ou o que você tiver. De repente, você pode transformar vegetais em tintas e usar um tecido antigo que você tem e praticar aquilo. Você não precisa do melhor kit de pincel para se transformar em um pintor. Aquele momento que você tem, você só precisa criar, você só precisa ser você. E é isso, sabe? Quando a gente passa a profissionalizar tudo, a precisar de cursos, materiais perfeitos, a gente começa a fugir, porque é muito difícil. E aquilo que era para ser prazeroso e era só para ser uma atividade de lazer se transforma em um grande looping. Porque como eu vou ser uma grande influencer, como eu vou ser uma grande psicóloga, como eu vou ser um grande artista, enquanto na verdade a gente precisa aprender com a pequenez. Às vezes a gente só tem que ser pequeno, a gente só tem que satisfazer a gente e a gente só tem que satisfazer aquilo que é um interesse nosso e buscar prazer nas coisas. E às vezes isso é mais pequeno do que a gente pensa, a gente não precisa ter um arsenal de coisas para poder viver aquilo. É imprescindível que a gente consiga se lembrar do porquê que a gente faz as coisas. Nem tudo que a gente faz para ganhar dinheiro, nem tudo que a gente faz para ser uma moeda de troca. Às vezes a gente só faz para existir, a gente só faz pela essência das coisas. E aí, se você não faz nada disso, faz nada pela essência, não faz nada por existir, não faz nada para transbordar o que é interior seu, e tudo precisa se tornar uma moeda de troca, como que você vai viver a sua essência? Como que você vai expor, transbordar aquilo que é essencial seu? É muito mais cansativo esperar que tudo seja uma moeda de troca. A gente se perde nesse espaço tentando sempre ter o melhor para que o outro veja, para que o outro receba, para que o outro se construa a partir daquilo que é nosso. Quando a gente olha para algo que é essencial, a gente precisa satisfazer a gente. A gente precisa satisfazer aos nossos interesses, as nossas almas e conseguir preencher dentro desse sentimento todo uma sensação aí de realização, sabe? Então, não precisa ser profissional para fazer algo, você precisa se sentir satisfeito de fazer ele, se sentir completa de fazer. E isso não é sobre técnica, isso não é sobre qualificação, isso é só sobre viver, é sobre conseguir existir e transbordar o que é seu. Há algum tempo atrás, na verdade isso é muito comum, né? Alguns hobbies ficarem famosos dentro das redes sociais e sim, alguém vai ter uma aptidão maior para aquele hobby e vai sim conseguir reverter aquilo ali em grana e transformar aquilo lá em dinheiro. Mas nem todo mundo. Eu mesma, eu me peguei em um momento determinada a começar a trabalhar com cerâmica fria. Mas quando a minha primeira peça não ficou boa, eu me frustrei. Eu fiquei extremamente chateada e me afastei disso. Então, porque eu olhava, assistia a rede social e via todo mundo fazendo tudo tão perfeito, tudo tão profissional, mas na verdade eu esqueci que a gente também está falando sobre aptidão, sobre dons, sobre aquilo que também está em cada pessoa. E às vezes a gente não está olhando para algo que é uma habilidade nossa. E tudo aquilo que é uma habilidade nossa, a gente está deixando de lado. Hoje, nesse processo todo, eu tento entender um pouco mais do que é uma habilidade minha e o que não é. Para que eu não fique brigando para tentar fazer e viver coisas que não são minhas, mas que são dos outros, que são externas. Cada um tem o que é seu e a gente precisa aprender a viver com isso e cuidar daquilo que é nosso. Então, hoje eu entendo que, por exemplo, o meu conhecimento técnico na psicologia, ele também diz muito a respeito sobre a minha vocação de ouvir, sobre a minha vocação também de falar sobre, conversar com as pessoas. Então, isso faz parte. E viver esse momento aqui com o canal no YouTube, ele também traz sobre essa vocação minha. Não quer dizer que eu preciso ter a melhor câmera, o melhor áudio, o melhor cenário para poder fazer isso. Porque diz sobre mim, sobre uma vocação que eu tenho e, sobretudo, uma vontade de fazer dar certo.
Então, às vezes, a gente só tem que se apegar a isso, a essa vontade de fazer dar certo e de extravasar a nossa criatividade e a nossa essência. Bom, é isso. Eu espero que de alguma forma tenha feito sentido aí desse lado, para que vocês tenham pensado junto comigo, ou que você tenha pelo menos se divertido durante esse tempo escutando eu falar um pouco por aí. Um beijo, vejo vocês em breve nos próximos vídeos e obrigada pela companhia.